nós vamos bater um papo aqui com a advogada eleitoral Clarissa Maia, que vai apresentar aí as normas do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a serem seguidas no dia da votação, no domingo, pelos candidatos e também, claro, pelos eleitores. Uma delas é a proibição mais conhecida como a boca de urna, prática em que cabos eleitorais pedem votos a determinado candidato ou partido político, e não pode. Natanael e João Magalhães, fiquem à vontade para recebermos aqui, então, portanto, a doutora Clarissa Maia. Doutora Clarissa, bom dia, seja bem-vinda. É muito importante a sua presença hoje aqui para esclarecer algumas dúvidas que a cada 2 anos surgem, relacionadas ao processo eleitoral. Sim. O que pode, o que não pode, o que os candidatos ainda podem fazer, o que os eleitores também podem fazer. Eu começo perguntando à senhora sobre, inicialmente, a campanha eleitoral propriamente dita. Ontem encerramos a campanha no rádio e na televisão. Sim. E também a questão dos comícios, debates. Mas os candidatos ainda podem realizar algumas atividades, O que os candidatos ainda podem fazer até o próximo sábado? Bom, até o próximo domingo, até sábado eles podem pedir votos, dentro do que estabelece a lei, obviamente, sem nenhuma espécie de coação, sem nenhuma espécie de captação ilícita, podem fazer publicações em redes sociais. Isso pode ser feito até a meia-noite, até às 0 horas do dia 5 de outubro. Na verdade, até às 11h59 do dia 5 de outubro. A partir de meia-noite do dia 6, já não pode ter nenhuma publicação de candidatos. No entanto, eles podem manter as publicações que foram feitas anteriormente. Então, não precisa se preocupar com a questão de retirar as publicações que foram feitas anteriormente. Mas, por exemplo, stories, que tem uma duração de 24 horas, eles só podem fazer até a meia-noite do dia 4 de outubro, porque só pode ficar publicado até o dia 5 de outubro, No dia 6 não pode ter mais nenhuma outra espécie de publicação. Nem mesmo aquela publicação tradicional que o candidato faz no momento da votação, na fila, algo do tipo? Não, na fila não pode existir nenhuma espécie de comunicação no que se refere à captação de votos, No dia da eleição, na verdade, não pode existir nenhum pedido de voto, que já se configura boca de urna. Então, não pode existir entrega de santinhos, não pode existir pedidos de voto, Principalmente nas filas, principalmente nas sessões eleitorais. Não é permitido. Doutora, em relação a atos de campanha, como caminhadas, carreatas, ainda é possível fazer? É possível fazer até hoje. Amanhã já não pode mais e domingo também não pode mais. Domingo de jeito nenhum, A questão do eleitor, muitas vezes, no dia da eleição, ele tem a dúvida relacionada ao adesivo ou à camisa de um determinado candidato. Enfim, o que o eleitor pode fazer no que diz respeito à relação dele com o seu candidato na hora de votar? Certo. O eleitor, ele pode fazer, dentro da sua individualidade, tudo. Ele pode ir vestido dos pés à cabeça, se ele quiser, com a representação do seu candidato, do seu partido político. Então, ele pode usar distintivo, ele pode usar camiseta, tudo. Desde que, obviamente, esses brindes não tenham sido brindes, na verdade, tenham sido indumentárias que ele mesmo tenha adquirido, através de compra, ou seja, não pode existir esse tipo de brindes gratuitos sendo distribuído por candidatos em nenhum momento da campanha eleitoral. Mas no dia da eleição ele pode ir vestido da forma que ele quiser, ele pode fazer qualquer manifestação individual das suas preferências. Agora, ele não pode, a partir do momento que ele sai da esfera individual dele e começa a se apresentar, arregimentando outras pessoas, ou se aglomerando com outras pessoas, fazendo um movimento que deixa de ser uma manifestação individual e passa a ser algo coletivo, nesse momento ele está proibido, ele é vedado.
Então, ele pode se vestir da forma que ele quiser? Pode. Mas ele, dentro da sua individualidade, da sua manifestação, do seu direito de liberdade de expressão, ele não pode fazer propaganda, né? Ele não pode arregimentar outras pessoas, ele não pode aglomerar com outras pessoas, ou seja, ele não pode fazer nenhuma espécie de movimento que se transmita para terceiros, né? Ele pode só ele mesmo se identificar e se manifestar. Doutora Clarice, ainda a respeito do comportamento do eleitor, uma dúvida muito comum diz respeito à ida à cabine de votação, né? Muitas pessoas às vezes levam o filho, né, crianças, para apertar o botão, votar juntos. Tem também o caso dos idosos, né, que muitas vezes por dificuldades de locomoção ou até mesmo visual, né, levam uma pessoa para acompanhá-lo no momento da urna. Isso é permitido, doutor? Sim, em partes. É permitido para o idoso, para a pessoa com dificuldade de locomoção, mas pessoas que, inclusive, se apresentem para os mesários, para o presidente da mesa, e que o mesário, o presidente da mesa, verifique esse tipo de dificuldade. E essas pessoas vão poder ir acompanhadas com pessoas de sua extrema segurança, né, confiabilidade, pessoas da sua família, desde que não sejam candidatos nem serventuários da Justiça Eleitoral, certo? Mesmo até aquelas pessoas que estejam na condição de fiscais, fiscais de partido no dia da eleição, ainda elas não podem auxiliar as pessoas com dificuldades na hora de votar. Então, tem que ser uma pessoa de confiança que não tenha nenhuma espécie de envolvimento com aquele processo eleitoral, certo? E no caso das crianças? No caso das crianças, não pode. As crianças podem até acompanhar até a urna, mas isso também existe uma certa tolerância ou, ao mesmo tempo, uma certa discricionariedade do presidente da mesa, né? Crianças de colo, por exemplo, que não sabem, que não tem como deixar a mãe naquele momento, ou o pai, elas podem acompanhar. Mas as crianças maiorzinhas que já estão andando, que já se comunicam, não podem acompanhar os pais e não podem votar pelos pais. Tudo aquilo que comprometer a sigilosidade do voto não pode ser feito. Então, não pode filmar a câmera, não pode filmar ninguém votando, certo? Celular com câmera dentro de sessão é proibido, tá? Então, tudo aquilo que possa comprometer a sigilosidade do voto, que é uma cláusula pétrea do ordenamento jurídico brasileiro, é vedado, é proibido. Doutora Clarice, nós conversávamos aqui ainda há pouco, antes da senhora chegar, com referência, existe algum tipo de punição ou não? Porque a gente falava que na segunda-feira já tem aula e existe aqueles candidatos que distribuem, que jogam em santinhos que não foram todos entregues, emporcalham a porta das sessões. E existe algum tipo de punição se for identificado ou se for pego em flagrante quando estiverem jogando? Como é que funciona isso? Essa questão dos santinhos, ótima sua pergunta. Essa questão do derrame de santinhos é uma questão que sempre foi preocupação da Justiça Eleitoral, né, em virtude da necessidade de ter uma higienização, um urbanismo, né, e de não configurar nenhuma espécie de propaganda abusiva, porque aquela imagem do santinho sendo de forma muito abusiva colocada nos locais de votação, ela provoca um estado mental, uma coação no eleitor. Então, isso sempre foi uma preocupação. Mas, de uns anos para cá, principalmente depois da presidência do ministro Luiz Roberto Barroso no TSE, que se deu em 2020, 2021, se não me engano, isso se tornou uma preocupação ainda maior. Isso foi uma bandeira que ele levantou. Então, essa questão do derrame de santinhos passou a ensejar a responsabilidade para o candidato não só que seja pego em flagrante derramando santinhos, mas para o candidato que de alguma forma seja beneficiado por aquele derrame de santinho. Só precisa provar algum liame, algum nexo de causalidade no que se refere à anuência do candidato. Mas isso, gente, é tão sério
que hoje já é considerado crime eleitoral. Então, é uma infração de menor potencial ofensivo, mas é uma infração penal. Então, não façam isso. E não é só no dia da eleição, pode ser na véspera também, porque o que acontecia muito era na véspera da gente chegar nas sessões eleitorais e estarem abarrotadas, né, imundas, sujas, com vários santinhos. Isso, ao invés de ajudar o candidato, hoje em dia vai prejudicar o candidato. Então, não façam isso, nem os candidatos, nem os seus apoiadores. Doutora, na capital bem menos, mas um assunto que é muito sempre pautado no interior no dia da eleição é o transporte de eleitores, né? Principalmente daqueles que moram na zona rural. Sim. Às vezes tem uma certa dificuldade de locomoção até a sessão, e aí às vezes até pedem ao candidato, né? Candidato, peça alguém para me buscar lá em casa para que eu possa ir votar. Por que a legislação trata sobre a questão do transporte de eleitor no dia da eleição, o que é permitido ou é proibido o candidato se responsabilizar pelo transporte de algum eleitor? Essa questão também é muito boa de ser perguntada, porque gera muitas dúvidas, e gera muitas dúvidas até em relação a pessoas mesmo que se aproveitam de caronas, né, dos seus vizinhos. Muita gente me pergunta: doutora, mas eu não posso pegar uma carona com meu vizinho? Pode, uma carona pode, né? Esse tipo de locomoção pessoal pode ser feita. Agora, não pode ser feita de forma sistemática. Eu não posso ter um carro, pegar o meu vizinho, depois levar para a sessão, depois pegar outro, levar para outra. Eu não posso fazer um trabalho de Uber no dia da eleição, né? Isso não é permitido. Como é que se dá o transporte no dia das eleições? Nessas cidades menores, principalmente as cidades que não têm transporte público, a Justiça Eleitoral, ela conta com a ajuda tanto das prefeituras como dos candidatos. Os candidatos também, os partidos políticos também auxiliam nisso. Mas como é que acontece? É nomeada uma comissão com pessoas indicadas pelos candidatos, pelas coligações, pelos partidos políticos. E essa comissão vai fazer o cadastramento prévio de alguns carros com motoristas. E esses carros vão ser identificados pela Justiça Eleitoral. Então, eles vão ter um símbolo, vão ter ou um adesivo ou uma faixa sendo identificado pela Justiça Eleitoral. Qualquer eleitor que veja esses carros circulando, e alguns vão circular em algumas zonas rurais mais afastadas, é feita toda uma programação para que não haja nenhuma espécie de interrupção desse serviço. Esses carros não podem estar identificados com nenhum candidato, né? Não pode ser um carro que tenha sido adesivado por candidato. Se for, tem que ser tirado antes, porque eles só vão estar identificados com esse distintivo da Justiça Eleitoral. E não importa de quem seja esse carro, eles vão levar eleitores para as sessões eleitorais, certo? Independente de ser o carro do candidato A. Você não precisa votar no candidato A para usar o carro do candidato A. Se ele está sendo usado pela Justiça Eleitoral, se ele foi cedido pela Justiça Eleitoral, ele vai levar todos os eleitores, independente de quais sejam os candidatos desses eleitores. E não pode existir nenhuma espécie de arregimento também nesse transporte. Ou seja, o motorista, as pessoas que estão nesse carro, não podem pedir voto. Não podem condicionar a ida ao voto em determinado candidato. Não podem também, que é uma coisa que acontece muito, os motoristas, muitas vezes, eles também são indicados pelos candidatos, partidos políticos, e alguns conhecem determinados eleitores, sabem que são partidários dos adversários e não querem levar. Isso também não pode. O motorista não pode se recusar a levar um eleitor, a não ser que seja fora da rota dele, porque existe uma organização. Mas não pode, de forma alguma, escolher levar ou deixar de levar qualquer eleitor que seja. E isso acontecendo, tanto os eleitores, como o partido político, como os fiscais dos partidos que vão atuar, como qualquer pessoa,
pode fazer uma notícia de crime para o Ministério Público ou mesmo fazer uma ocorrência para a autoridade policial, tá? Porque isso se configura em transporte irregular de eleitores. A questão das pesquisas eleitorais, doutora, nessa reta final, até quando elas podem ser divulgadas? O eleitor, de repente, recebeu uma pesquisa eleitoral num aparelho celular, ele pode, no dia da eleição, sair encaminhando esse link da pesquisa para os seus contatos? Como é que fica essa questão da divulgação da pesquisa eleitoral? Bom, esse tipo de pesquisa em que o eleitor encaminha e faz pesquisas que são feitas na internet, isso já está proibido, né? E também já está proibida as pesquisas gerais. O que ainda é permitido é a pesquisa de boca de urna, mas que é a pesquisa que é feita no dia da eleição. Mas a pesquisa de boca de urna só pode ser divulgada depois de encerrada a eleição. Então, ela é permitida, pode ser que você ainda seja entrevistado, e isso não vai estar fora do que estabelece a legislação, mas essa entrevista, esse resultado dessa pesquisa não pode ser divulgado antes de forma alguma, certo? Doutora, na eleição municipal não existe o chamado voto em trânsito. Muita gente às vezes tem a dificuldade, né, por trabalhar em outra cidade, não tem como ir até a sessão. Qual é a recomendação então para essas pessoas, né? Como fazer caso a pessoa não possa votar? Nesses casos, como você disse, não existe voto em trânsito, né? Só existe nas eleições gerais para presidente. Nessa hipótese, a pessoa vai ter que justificar o seu voto, né? Então, ela infelizmente não vai poder votar e vai ter que justificar o seu voto. Existem várias formas de justificar o voto, isso é bem simples, pode ser feito no próprio e-título, no aplicativo, pode ser feito em qualquer sessão eleitoral, você pode chegar a pedir para algum mesário um papel de justificação de ausência, né? E pode ser feito inclusive depois de encerrado o processo. Então, é importante que não se deixe de votar, ou justificar, porque o voto no Brasil, na verdade, o voto não é obrigatório. A presença para a Justiça Eleitoral é que é um dever, é obrigatório. Então, se você não quiser votar, você pode se apresentar e votar em nulo ou em branco. Ou então você pode justificar, mas você tem que prestar contas para a Justiça Eleitoral. Doutora Clarissa, a gente está às vésperas das eleições e a gente sabe que tem, obviamente, um trabalho das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, das forças federais em muitos municípios, e há sempre aquelas denúncias, né, de estão distribuindo dinheiro, estão fazendo algo irregular no dia da eleição, em determinado imóvel. Até onde, né, as forças de segurança podem, por exemplo, adentrar uma residência para averiguar uma denúncia ali de compra de voto ou cometimento de alguma irregularidade no dia das eleições. A gente pergunta até para que o eleitor saiba até onde vai o direito dele, obviamente, mas também o que ele é obrigado, de repente, a ceder de informação, enfim, como é a atuação das forças de segurança no dia da eleição, até onde, o que de fato elas podem fazer. Certo. Qualquer espécie de abordagem, ela é permitida pela autoridade policial, mas adentrar em residências só com autorização judicial. Então, não é porque é dia da eleição que a polícia pode adentrar em um domicílio, a não ser no caso de flagrante delito ou a não ser no caso de ocorrência iminente de uma situação de perigo, né? Mas as regras que valem para a época normal também vale para o dia da eleição. Não é porque é dia da eleição que esses direitos podem ser simplesmente inobservados pela autoridade policial. No entanto, existe, até mesmo em decorrência de um exercício regulado da polícia, que haja uma fiscalização mais contundente. Então, muita gente reclama da questão de, no dia da eleição, a gente às vezes é muito abordado. Esse tipo de abordagem é natural, é comum e é permitido. Não pode existir, obviamente, situações abusivas, como dizem que existiram nas eleições de 2022, né? Que houveram sistemáticas blitzes que foram feitas, enfim, que ainda está sendo investigado.
esse tipo de situação realmente gera uma certa curiosidade, espécime, e por isso deve ser investigado, deve ser denunciado. Mas aquelas abordagens normais, naturais, principalmente em relação a candidatos ou em relação a apoiadores que andam se movimentando muito, que existem denúncias, né, de compra de voto e situações parecidas, eles podem sim sofrer uma abordagem mais rigorosa da polícia nesse sentido. Doutora Clarice, nosso tempo está chegando ao final, mas gostaria até de ouvi-la como alguém que milita na área do direito eleitoral, acompanha as eleições, a respeito da importância do voto, né? Muitas pessoas desacreditam da política, muitas pessoas dizem que não vão votar no domingo, questionam, né? Mas eu gostaria de ouvir aqui a senhora, né, a sua mensagem aos nossos ouvintes sobre a importância de ir até a urna eletrônica do domingo e depositar o seu voto. Eu sou uma entusiasta, pessoalmente, da democracia e sou mais ainda das eleições no Brasil. Eu acho que nós temos que nos orgulhar da governança eleitoral que nós temos no Brasil, da organização e do trabalho da justiça eleitoral no Brasil, do nosso sistema de votação, das nossas leis eleitorais. Isso é perfeito? Não é perfeito, porque a democracia não é um sistema perfeito, é um sistema humano. E como humano que somos, nós não somos perfeitos. E ela reflete exatamente a sociedade em que nós vivemos, ela é o espelho. Então, se nós não somos uma sociedade perfeita, nós não temos como ter também um Estado perfeito. Mas o momento em que nós temos para fazer as nossas escolhas, para propor as nossas mudanças, para ser ouvido, é no momento das eleições. Então, as eleições, a gente costuma dizer que é a festa da democracia. E, de fato, é uma festa. É esse momento em que sempre nós somos consultados, né? E nós podemos dizer que espécie de Estado que nós queremos, que espécie de administração nós queremos, que perfil de governo nós queremos. Então, quem se abstém disso que é um dever de um cidadão, está se abstendo da própria participação política. E todos nós somos seres políticos. A política está inerente à nossa vida, à nossa condição. Então, o recado que eu dou para todos nós no dia 6 de outubro é que a gente possa participar de forma mais ativa, com maior credibilidade, com felicidade. Eu sou uma pessoa que sempre voto feliz. Eu adoro votar, eu uso roupa nova para votar, porque eu acho que realmente é um momento muito importante da gente enquanto cidadão. Então, a mensagem que eu levo é essa: aproveitem essa oportunidade, confiem na justiça eleitoral. Nós temos o melhor sistema de organização das eleições do mundo. Eu sei que a gente tem um pouco complexo vira-lata em algumas questões, mas no que diz respeito às eleições, confiem nas eleições, confiem na justiça eleitoral, confiem na urna eletrônica e votem com alegria, com felicidade. Ok, muito obrigado. Então, conversamos aqui com a doutora Clarissa Maia, advogada eleitoral, falando sobre compra de votos, enfim, muitos detalhes importantes, né, do que se deve e do que não se deve fazer aí no próximo domingo, dia 6, quando das eleições, onde escolheremos nosso prefeito, nossos vereadores, enfim, em todo o estado e em todo o Brasil.